igreja almeja uma das coisas mais importantes que a igreja vai passar é a última viagem. A última viagem é a viagem mais importante da igreja, que é a viagem que vai se encontrar com Cristo no céu. A Bíblia diz que nós somos peregrinos na terra. Estamos aqui de passagem, e a qualquer momento o ônibus de Jesus vai chegar e vai entrar. E depois ele mesmo vai fechar a porta. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então Jesus tinha que fazer esta viagem. Aí a Bíblia diz que nesta viagem, que sai em direção a Jerusalém, 136 quilômetros, daria pelo menos 7 a 10 dias de viagem a pé. Então Jesus vai se reorganizar e vai fazer esta viagem. E na sua trajetória, a Bíblia diz que Jesus começa a se mover. E por onde ele passava, ele deixava sinais. A Bíblia diz que aonde ele vinha, pregava, e depois que pregava, ele fazia um sinal. Aonde Jesus ia, ele parava, pregava e fazia um sinal. Fazia um milagre. É tanto que na tua trajetória a Bíblia diz que ele se encontra com um jovem rico. O jovem rico passa e vê Jesus e vai lhe perguntar: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhando para ele vai dizer: você conhece os mandamentos? Desde a minha infância eu pratico, eu conheço. Mas Jesus olha para ele assim: mas uma coisa ainda te falta. Pega tudo, dá aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele maneja a cabeça, Jesus passa daí, porque Jesus não fica parado, Jesus está sempre em movimento. Ele maneja a cabeça e Jesus segue. Mas ele não segue Jesus. A Bíblia diz que depois daí Jesus vai conhecer um homem que estava em uma videira, em um figo. Zaqueu vê a multidão se aproximando, porque quando Jesus começa a se mover, ele faz coisas extraordinárias. Então a multidão vai se aglomerando. A Bíblia diz que já estava com Jesus multidão e grande multidão. Multidão quer dizer uma massa de 3.000 pessoas. Uma grande multidão quer dizer uma massa de 5.000 pessoas. Mas por que a multidão seguia Jesus? Por causa de 3 coisas: palavra, poder e presença. Os pilares que moviam o Evangelho novo, o Evangelho é poder, palavra e presença. Então quando Jesus se movia, ele mostrava o poder. Ele também trazia a palavra que alimentava. E por causa da sua presença, quem estava perto de Jesus se sentia, sabe o quê? Muito seguro, tranquilo, porque Jesus estava no ambiente. Deixa eu ver se você está aqui. Meu Deus, você só está aqui porque Jesus está. Aleluia, porque esse ambiente traz, sabe o que? Segurança. Você tem convicção de quem você é e o Deus que Ele me chamou. Você sabe disso, e a palavra diz que o Espírito fala aos nossos corações. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Zaqueu, desce depressa, porque ele convém repousar na tua casa. Jesus entra na casa de Zaqueu, repousa na casa de Zaqueu na sua trajetória e segue viagem. A Bíblia
nossa aldeia. Mas irmão Leandro, por que não desviou? Porque é simples. Samaria fazia parte dos projetos de Deus. Cada um do seu lugar, você faz parte desse projeto. E antes de você, nascer, Davi dizia assim: eu nem sabia que quando ele nasceu, ele nem sabia que era rei. Mas um dia Deus se lembrou de Davi novinho e disse: quando Saul declina e desagrada a Deus, Deus chama o profeta Samuel e diz assim: olha Samuel, eu já escolhi que é segundo meu, mas Davi não era nem nascido. Deus já tinha tratado, eu já tinha escolhido. Você nem tinha nascido, Deus já tinha escolhido e sabia o que você seria. Você nem tinha nascido, Deus já sabia como você ia nascer. O seu nome Jesus já sabia o que você ia fazer. Deus já tinha projetado o seu futuro, porque Deus faz parte do seu presente, do seu passado e do seu futuro. Mas não você não perdeu ninguém, diga assim: Deus está no seu futuro e isso basta. Deixa eu ver com você. Quando ele chega na aldeia do samaritano, aí a Bíblia vai trazer algo muito interessante. Eu quero a sua atenção. Aí a Bíblia vai dizer: de repente 10 leprosos se aproximam em movimento. Eles avistam Jesus, porque a Bíblia diz: vendo-os, eles avistam Jesus. Chega na distância máxima de se aproximar, 10 metros. Eles param, canta, trava ali, não pode mais passar mais adiante. E a lei vai dizer que eles tinham que botar a mão na cabeça e gritar bem alto: impuros leprosos. Aí quando eles vê Jesus e tem